Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amém? Abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Amém, irmãos? Segundo João escreveu. Capítulo 16, os irmãos lembram que a gente ia falar um pouco, por algum tempo, sobre esse tema aqui, amém, irmãos? Vencendo as aflições da vida, amém? E o texto que nos traz, esse tema, é esse de João 16, 33, amém? Na última vez que eu ministrei sobre esse tema, era propício, eu ministrei sobre enfermidade e sobre a morte, amém, irmãos? Como enfrentar a aflição, das enfermidades e da morte, irmãos? E os irmãos, eu creio que entenderam que crente não morre, irmãos? Acaba um ciclo e começa um outro, muito melhor do que este, amém? Crente, mas, irmãos, há uma pergunta sempre que a gente faz, irmãos? Que é, por que nós sofremos, Servimos a um Deus poderoso, a um Deus grande, maravilhoso, e por que sofremos? Mas acho que uma pergunta mais difícil, por que nós não sofremos, Essa acho que é uma pergunta até mais difícil de fazer, irmãos? Sofremos porque ainda estamos nesta terra. Esta terra está corrompida por causa do pecado. Amém? E João 16, 33, Jesus vai dizer assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amados, esse ensinamento de Jesus aqui, ele aconteceu quando Jesus estava preparando os seus discípulos para algo que aconteceria depois da sua morte. Depois que ele fosse entregue, crucificado, ele fosse morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse para cumprir toda a Escritura. Por isso que ele diz assim: tenho-vos dito isto. Ou seja, ele já havia ali no capítulo, desde o capítulo 14 em diante, nós vamos ver ele preparando os discípulos para aquilo que haveria de acontecer. E ele estava aqui dizendo aos discípulos: olha, preste bem atenção, porque depois da minha partida, aí o negócio vai ficar feio. As coisas vão começar a acontecer na vida de vocês, e vocês têm que ter uma coisa: bom ânimo. Vocês têm que ter paz no coração, nesse momento difícil da vida de vocês. E nós vemos isto no livro de Atos, quando a igreja começa a ser perseguida, quando a igreja começa ali, irmãos, a ser, irmãos, onde pessoas foram mortas por falar, por não negar a Jesus, e as coisas só pioraram ao passar do tempo. E não só isso, mas também nós vemos que, irmãos, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, nós vemos que tudo começou, irmãos, a piorar. Nós vivemos em um tempo em que nós sofremos por causa do pecado, da corrupção. Muitas coisas acontecem hoje, por quê? Porque muitas pessoas se corromperam e só vem piorando as coisas. Hoje sofremos na área financeira, por quê? Porque muitos, irmãos, ricos, amantes de si mesmo, irmão, que querem enriquecer, oprime quem? Os pequenos.
Você vê homens que gastam dinheiro, irmãos, de uma forma, né, que você olha, você fica até assustado. E aí você olha na África, pessoas, né, irmão, passando, não tendo o que comer. Esses tempos atrás eu vi um vídeo deles comendo barro, irmãos, porque não tinha comida. E aí você vê inúmeros, né, não estou aqui para julgar ninguém, mas atores que ganham milhões fazendo filmes, gastando milhões com carro, com casa, com, né, irmãos, com viagens. Nós vemos também, lá no Brasil, você vê hoje políticos oprimindo pessoas, né, irmãos, os pobres, mas eles estão, né, vamos dizer, entre aspas, na bênção. Para eles não tem falta, mas eles não estão preocupados com as pessoas. Nós vemos, irmão, também em ordem, né, da natureza. Você vê o desmatamento, a gente vê como, né, a criação geme por causa dos homens. Pelo desleixo ou o desejo mesmo de, né, irmãos, construir, de ganhar dinheiro e de fazer as coisas, nós vemos pessoas destruindo aquilo que Deus criou. Nós começamos a olhar, irmãos, que nós estamos passando por momentos grandes de aflições em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas nós estamos sofrendo, irmãos, por aflições. Mas Jesus, ele não disse que por nós servirmos a Ele, nós não iríamos passar por isso. Pelo contrário, Ele disse, vocês vão passar. Assim como o mundo também passa. Só que o mundo, quando passa por momentos de aflições, eles recorrem ao quê? Quando alguém está, às vezes, financeiramente, né, irmãos, endividados, muitos buscam o quê? O suicídio, para acabar com aquele sofrimento, com aquela aflição. Outros procuram na bebida, né, irmãos, que traz naquele momento em que aquele produto que foi ingerido, ele faz o efeito, parece ter paz, mas é momentâneo. Outros procuram nas drogas, que na hora do efeito da droga, está tudo em paz, mas depois volta tudo, né, irmãos? Nós vemos que as pessoas tentam recorrer a algo temporário, mas a Bíblia nos ensina que a única paz nós vamos encontrar em meio às aflições é em Deus. É quando nós fecharmos a porta do nosso quarto e clamarmos ao Pai, o Pai nos ouve e Ele vem em nosso favor para nos ajudar. E a nossa ajuda não é momentânea. Não é você, algumas horas. Porque você pega uma droga, é algumas horas. Você pega uma bebida, é algumas horas. Você tenta fazer, é algumas horas. Mas em Cristo é em todo o tempo, irmãos. Jesus está dizendo, olha, eu tenho dito isso para vocês, estou preparando vocês para algo que vai acontecer. Mas eu quero que em mim, ele está dizendo, em mim, vocês tenham paz. Em mim vocês consigam encontrar um lugar de descanso em meio às aflições, um lugar seguro em meio às aflições. É em mim, não é em outro. E aí ele vai dizer ainda mais, porque no mundo, enquanto vocês estiverem aqui presos neste corpo, vocês vão passar por inúmeras coisas. Em inúmeras áreas, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele está dizendo, Ele venceu,
E é interessante, irmãos, que ele venceu de forma literal tudo isso. Ele passou por todas as coisas como homem nessa terra. Ele passou por momentos de fome, por momento de cansaço, por momento... Irmão, ele passou por momento de injúrias, momentos difíceis de abandono. Ele passou por momentos difíceis também, mas ele conseguiu vencer todas essas coisas. E aqui, irmãos, é que você vai falar, mas então quer dizer que se eu passo por uma coisa e eu consigo atravessar esse problema, quer dizer que então eu sou um vencedor? Irmãos, ele está dizendo uma coisa aqui que nós precisamos entender. É o que Paulo disse lá a Timóteo. Falou assim, combati um bom combate, a vida toda. Todo momento ele batalhou. Ele falou, encerrei a carreira e guardei a minha fé. O que nós precisamos entender é que a nossa vitória significa resistimos. A nossa vitória é, irmãos, do momento em que aceitamos a Jesus, até o dia que nós nos encontraremos com Ele, ou em glória, ou quando este corpo, né, irmãos, vier a voltar ao pó, nós estarmos ainda firmes no Senhor. Por quê? Para que são as aflições? Ou para nos fortalecer, ou para nos fazer desistirmos. Quando as coisas se levantam contra a nossa vida, qual é o propósito? Só tem esses dois propósitos. Ou é nos fortalecer, ou é fazer-nos perecer. Nós precisamos entender que a nossa vitória parcial, é parcial, quando a gente passa por algo, ela é parcial. Você venceu hoje, mas amanhã você vai ter que enfrentar outra. Você vai ter que vencer de novo, e você vai ter que ir vencendo. Mas a vitória maior é que quando Cristo vier, ou quando nós formos ao encontro dele, irmãos, nós somos, aí sim, é a vitória definitiva. Essa é a vitória, irmão, que vence o mundo. Porque você pode vencer aqui hoje e perecer amanhã. Você pode hoje enfrentar uma luta aqui hoje e você sair vitorioso em uma área. Mas amanhã você pode enfrentar um outro problema e você querer desistir, parar, desanimar. Então a vitória que vence o mundo é essa, que nós vamos estar firmes, constantes, abundantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que tudo isso aqui que nós estamos vivendo não é vão, irmãos. Tem uma recompensa. É isso que Jesus está dizendo, ele venceu todas as coisas, ele não só venceu algumas coisas. E o que Deus quer que nós também venhamos ser é vitoriosos, é que vençamos todas as coisas. Com o quê? Com a ajuda dele. Com a ajuda dele. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele nós não conseguimos a lugar nenhum. Por isso que Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e verso 16, ele vai dizer assim, ó, por isso, não desfaleçamos mais, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está dizendo, olha, ainda que este corpo, ele venha se desfalecer, ele venha cansar, ele venha até, mas Deus, ele traz a nós o quê? Um renovo
dia após dia, dia após dia, para que nós possamos suportar todas estas coisas e ficamos firmes sabendo o que nós estamos passando aqui, nesse tempo presente, é uma leve ainda e momentânea tribulação. Porque não há de se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, é Deus que nos fortalece, nos ajuda a vencer todas as aflições da nossa vida. Foi cantado um hino aqui, irmãos. E Jesus, sabendo que eles iriam passar, alertando a eles que iriam passar por todas estas coisas, como nós lemos no início do texto, é interessante que Jesus sabia que eles, por eles mesmos, eles não conseguiriam. Nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver problema algum da nossa vida. Se a gente tentar colocar a nossa mão, irmão, pode ter certeza que vai dar tudo errado. Se nós não estivermos na direção de Deus, se nós não formos fortalecidos por Deus, nós não suportamos as coisas, irmãos. Deus tem que estar presente em todo momento da nossa vida. Nesse momento de crise ou de pandemia, né? E também tem uma pequena crise, né? Eu não vou falar que ainda está grande essa crise, porque todo mundo está trabalhando, todo mundo ainda está tendo o pão de cada dia, então não tem lugares que já estão mandando embora, outros não. Mas tem tirado a paz da igreja. Eu vejo muitas vezes crentes desesperados, irmãos, às vezes pensando, e se eu ficar sem serviço? Como eu vou viver? Mas e se eu ficar doente? Aí isso, aquilo outro. Estão se desesperando e não estão confiando, porque Jesus estava dizendo, olha, se apoiem em uma coisa, eu venci, vocês vão vencer. Eu vou estar com vocês, presente na vida de vocês. Aí você vai entender, porque Jesus, então, em Lucas, ele vai dizer no último capítulo, ele vai falar assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, irmãos. Entenda que ele não deu o Espírito Santo como um revestimento de poder na nossa vida à toa. Porque ele sabia que antes dos discípulos terem o Espírito Santo na vida deles, esse revestimento de poder, Pedro, quando estava com Jesus antes da crucificação, no Getsemane, irmão, ali Pedro estava todo corajoso. Mas depois que eles levaram Jesus e estavam ali, Pedro negou Jesus. E olha que não precisou muito, só chegaram e falaram assim, você é um deles, não é? Nem falou assim, olha, não teve nenhum decreto falando, ó, quem tiver com Jesus vai morrer junto com ele, crucificado. Não teve um decreto assim. Eles queriam matar a Jesus. E aí chega o pessoal e fala, você não era um que estava junto com ele, nada? Não, eu não sei de nada não, nem conheço. Não, mas você é parecido com ele, o seu jeito te entrega. Não, o discípulo falou que estava disposto a morrer por Jesus, estava falando, não, só, as pessoas nem perguntam, irmão, nem pegaram ele à força e interrogaram ele, só perguntou, você estava com ele? Você é um deles? Não, não sei. Os outros, cadê os outros na história? Né, irmão? Porque diz que quando ali Jesus foi preso, todo mundo saiu correndo, irmão. Não ficou um ali para falar, não, então leva eu junto. Mas quando você lê em Atos, quando eles recebem o Espírito Santo sobre a vida deles, quando eles recebem esse revestimento
do Espírito Santo, você vai ver Pedro, aquele mesmo que negou, quando foi levado preso, depois, ou seja, quando ele foi ali interrogado e falaram, pare de falar de Jesus, parem de falar. Ele falou assim, do que nós vimos, do que nós ouvimos, não podemos deixar de falar, irmãos. Independente se vão lançar, e ainda mais, ele fala assim, olha, eu me sinto até feliz, alegre, por ter sido preso pela causa de Cristo. O mesmo Pedro que negou agora estava alegre, por ser participante da causa de Cristo, de sofrer pela causa de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, que Deus falou que ia enviar após o quê? Quando Jesus subisse aos céus, esse estaria conosco para nos ajudar, a nos fortalecer, a manter-nos firmes, para podermos suportar todas as aflições dessa vida. Tudo. Todas
de você levantar a tua cabeça e ir para a batalha, irmão. Sabendo, irmãos, que esta batalha, quem peleja por você é Deus, é Deus. É Deus, irmão. É Deus. Aleluia. Davi nunca, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio às lutas, ele nunca desistiu. Ele sempre acreditou que Deus estava do lado dele. Quando vinha leão, quando vinha urso para tragar as ovelhinhas, Davi corria para a batalha, irmão. Davi fala: Saul, eu já venci leão, eu já venci urso, o gigante está levantando, aí é o próximo. Sabe por quê? Porque Deus é quem me dá vitória. E é Deus que vai entregar nas minhas mãos esse gigante. Davi sabia quem que pelejava por ele. Irmãos, uma pedrinha, irmão, mata um soldado de guerra. Será que a glória é para a pedrinha? Será que a glória é para Davi? Não, a glória é para Deus, para mostrar que Ele usa o que você tem nas suas mãos para te dar vitória, irmão. Aí você vai falar assim: mas me dá outra. Olha, quando o profeta vai à casa de uma mulher e ele pede algumas coisas, o que Deus fala? Ela fala assim: só tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele falou assim: tá aí, faz aí o bolo aí, da tua mesa nunca vai faltar, você vai comer e vai se fartar. Aí o outro profeta vai na casa de uma mulher que estava toda endividada, que ia ter que entregar seus filhos, e aí o que acontece? O que Deus faz? O profeta chega e fala assim: olha, tem algo para você, o que você tem nas mãos? Só tem um pouquinho, uma botija de azeite só. Falou assim: vai e pega ali o tanto que você tiver de amigos aí, você vai pedindo. Pede para eles emprestado umas vasilhas ali que depois derrame o azeite, pague a sua dívida, paga. Deus estava dando direção com o que você tem nas suas mãos. Você sempre tem alguma coisa na sua mão que Deus pode usar a favor da sua vida, para te dar uma vitória, para fazer algo na sua vida. Você sempre tem algo, mas a glória é dele, porque é ele. A mulher chega, eu fico imaginando, irmão, ela pegando aquele coisa, derruba um pouquinho, vai no outro, mais um pouco, mais um outro, mas já era para ter acabado, mas não acaba, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E aí, não diz que acabou, diz que cessou, porque acabou as vasilhas. Mas enquanto tivesse vasilha, irmão, tinha provisão de Deus. Enquanto tivesse vasilha, tinha Deus ali operando na vida dessa mulher. Olha que coisa linda. Tem gente que fala: acabou o azeite. Não acabou não, irmão. Tinha azeite ainda. E se aquelas vasilhas tivessem mais vasilha, tinha muito mais azeite, irmão. É Deus dando direção. É Deus ajudando nos momentos de aflições. As mulheres estavam sofrendo, elas estavam sendo afligidas por causa das dívidas. Tem pessoas que estão sofrendo por causa de dívidas. E muitas vezes, irmãos, não é porque a gente quer. E não sabe como sair. Mas Deus dá direção. Eu quero te mostrar, irmão, aqui, que este Deus, ele é poderoso para trabalhar em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área, irmãos. Por isso eu estou dizendo, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei o que você está passando. Porque eu sou limitado. Se você me contar, eu vou saber.
Se você não me contar, eu posso até imaginar, mas eu não tenho certeza. Mas eu sei um Deus que te conhece, que te sonda e que te assiste, irmão. E que sabe, quando você deita, Ele está, irmão, junto com você. Quando você levanta, acorda, você pode até não falar bom dia para Ele, mas Ele está andando, caminhando com você. Quando você está no teu trabalho, você pode até não agradecer pelos livramentos, pelo cuidado dEle, mas você pode ter certeza que Ele está ali cuidando de você em todos os momentos. Em todos os momentos. Basta tão somente você virar para Ele e dizer assim: Deus, me ajuda. Tem coisas que eu não consigo. Eu reconheço que eu, por mim mesmo, não dá. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer qualquer coisa na minha vida. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Porque não há coisa impossível para o Senhor. Deus mostra na Bíblia, irmão, Deus, eu acho lindo isso. Deus mostra o seu poder criando todas as coisas. Então aí já, irmão, quebrou tudo. Ele criou tudo sem precisar fazer nada, só falar. Haja, haja, haja. E, irmão, o universo teve que se virar. As coisas teve que se virar, por quê? Pelo poder da palavra de Deus. Isso já mostra o poder de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar, porque eu quero mostrar o Deus que você está servindo. Porque às vezes a gente tem um conceito de Deus tão pequeno. E eu já vou para terminar, irmão. Que eu quero orar junto com os irmãos. Porque às vezes nós temos um conceito tão pequeno de Deus, sabe por quê? Nós achamos que Deus ele é poderoso para operar em uma área da nossa vida, mas não é poderoso para operar em outra. Eu já ouvi pessoas falar, olha, Deus ele pode me curar até de um câncer, mas não ajudar nessa área aqui, eu acho que é impossível. Então não conhece a Deus. Deus mostra quem Ele é quando Ele livra da mão daqueles que o oprimiam. Nós vemos ali, amados irmãos, quando Ele estava no Egito, o povo estava sendo oprimido, Deus com mão forte começa a operar, começa a fazer milagres, começa a lhe mostrar o seu poder para tirar o povo do Egito. Quando eles estão no Egito, ou saindo do Egito, Faraó vai atrás dele. O que ele faz? Você já viu alguém na história fazer algo assim? Abrir um mar no meio e falar, passa em pé seco. Já viu, irmão? Alguém fazer isso? Deus fez. E não fez só uma vez. Porque na hora que eles foram passar o Jordão para entrar na terra de Jericó, o que ele fez? Abriu. Deus é poderoso. As muralhas, quem derrubou? Hein? Deus. No deserto, quem transformou águas amargas em água doce? Quem tirou água da pedra? Quem derramou maná? Quem cuidou da alimentação desse povo no deserto? Quem cuidou deles no deserto? Hein? Quem deu a vitória a eles em meio às guerras? Quem? Deus. Deus. Para mostrar o seu poder. Agora, esses dias eu falei aqui e vou repetir que é coisa, irmão, que eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com 2 textos, irmãos. No mesmo livro, que é a história no livro de Daniel, que tem daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha e Daniel que foi lançado na cova dos leões. Irmão, se você ler esses textos, você vai ver uma coisa. Por eles não se prostrarem, por eles confiarem nesse Deus Todo-Poderoso.
Quando aqueles jovens foram lançados, diz que aqueles que se aproximaram da fornalha morreram. Aqueles que os lançaram. De tão quente que estava aquela fornalha. Agora eu pergunto, esses 3 morreram? O rei ainda indagou, falou assim: quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor disse isso. Ele falou: não tem nem por que responder isso, mas eu vou responder porque você perguntou. Ele falou: o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para livrar da fornalha, que é muito mais perigoso do que o Senhor, mas eu vou dizer também, nas tuas mãos vai ser fácil. Daniel podia ter se desesperado, né, irmãos? Vem um decreto que ninguém pode buscar Deus, senão vai ser jogado na cova dos leões. Pergunta, irmãos, o que ele fez? Opa, peraí. Já faço isso, há tempos. Eu não vou deixar a minha rotina, a minha vida espiritual, por causa de um decreto. Pode me mandar para a cova, pode mandar eu para qualquer lugar, mas eu não vou deixar de orar. Foi lá, irmão, fechou no seu quarto, levantou as mãos e começou a orar a Deus. Pegaram ele ali, irmãos. Vamos jogar eles. Jogar ele, quer dizer. Irmão, o suficiente era só jogar. Porque não ia sobrar mais nada dele. Era só jogar. Acabou. Mas ainda deixaram ele passar a noite lá. É interessante isso, né, irmãos? Que o rei vai lá no quarto dele lá e fica lá pensando. Como que será que está Daniel? Até o rei já estava, irmão. Porque senão o rei não ia até lá, na cova, e falar assim: Daniel, o Deus que você serve te livrou. Até o rei estava meio assim, irmão. É interessante isso. Porque eles fecharam, porque era só jogar, acabou. Não precisa nem ir lá ver. Já morreu, o leão já comeu. Mas não. Pelo contrário, o que eu acho interessante é que o rei de manhã, irmão, passou a noite. Daniel passou a noite, o rei foi correndo, abriu a cova e falou assim: Daniel, irmão, até o rei estava crendo que Deus podia livrar Daniel. E ele não estava errado. Porque Deus o livrou. Agora pergunta, o que o rei fez? Aqui, só o pastor quer saber. Falou: olha, 2 vezes só o pastor quer saber. Pega os homens que intentaram contra Daniel, e eles que vão ser jogados, ele e as famílias deles. Diz que ao jogar eles, o corpo deles não chegou até o chão. Está na Bíblia, irmão, isso. Os leões despedaçaram eles. Os leões estavam famintos, irmãos, mas não tocou em Daniel. Deus é poderoso. Sim ou não, irmão? Deus é poderoso, né? Sim ou não, irmãos? É esse Deus, é o mesmo Deus que nós servimos. Foi cantado aqui, Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E o que ele não pode fazer por você? Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar.